Hoje vamos falar sobre Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29 e capítulo 30. Do capítulo 27 até o capítulo 28, a gente vai ter o terceiro discurso de Moisés, e do 29 ao 30 a gente vai ter o quarto discurso de Moisés, encerrando então os discursos dele. Vamos lá que hoje, provavelmente, pelo que eu tenho preparado aqui, pode ser um pouco extenso. Vou fazer algumas leituras hoje que são importantes, mas vamos com calma para a gente poder entender o que esses dois discursos querem nos falar. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 27. Aqui é a primeira parte do terceiro discurso de Moisés, onde vai ser feita uma promulgação solene da lei. Basicamente, do versículo 1 ao 10, o texto vai nos dizer que era para colocar pedras grandes e pintar com cal e escrever as palavras desta lei. E do versículo 9 ao versículo 11 é uma exortação à obediência. Como eu já disse, esses dois elementos aqui a gente está vendo em todos os momentos, né? Alguns elementos de lembrança. Então esse aqui é mais um dos elementos de lembrança, essas pedras pintadas de cal, para que o povo realmente olhasse e lembrasse das leis de Deus. Porque vamos pensar numa coisa. Eles não tinham acesso à lei com tanta facilidade assim. E então todos esses marcos, esses eventos, algumas reuniões, a lei era lida, né? Alguns eventos eram necessários para que eles lembrassem, contassem para seus filhos. Vocês têm falado já bastante sobre isso, mas a gente pode pensar assim, poxa, mas por que mesmo assim eles esqueciam, né, de ler, de meditar e de obedecer? Aí vamos pensar para hoje. Hoje nós temos acesso a tantas possibilidades da gente ler as Escrituras. Temos tantas possibilidades a estudar as Escrituras e nós mesmo assim não o fazemos. Hoje, para você ler a Bíblia, hoje temos versões que são muito mais fáceis a leitura do que algumas versões mais antigas. Algumas traduções mais antigas usam palavras mais difíceis. Agora, a tendência é que os textos estão vindo com uma linguagem mais acessível, mais fácil, para o entendimento da grande população. Sem contar com o acesso digital que a gente tem, né? Esse, por exemplo, nossa conversa aqui, ela é uma prova viva disso, né? A gente está aqui falando sobre a Bíblia de forma digital. Eu não sei até onde a minha voz pode chegar nesse mundo inteiro, né? A gente falando sobre as Escrituras, conversando sobre as verdades de Deus. Então a gente tem acesso, né? Como esse nosso trabalho aqui, a gente está começando, né? Como tantos outros por aí, como tantas mensagens na internet, ou em plataformas de vídeo como esse ou outros. Então, e mesmo assim, a gente esquece de meditar nas Escrituras. Então é um problema crônico, né, do povo de Deus. Tendo acesso ou não, a gente esquece de meditar e de ler as Escrituras. Bom, assim, basicamente, se eu fosse fazer agora um resumo desse final aqui de Deuteronômio, eu diria da seguinte forma: isso a gente vai ver, a gente vai vendo isso com calma, mas só para já fixar na nossa mente isso, em cima disso a gente vai trabalhando. O grande ponto agora que a gente vai trabalhar é que existem dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção é para aqueles que são obedientes. O caminho da maldição é aqueles que são desobedientes. E é sobre isso que a gente vai tratar. Não estou dizendo, estou falando só um resumo. É sobre esses dois aspectos que a gente vai começar a conversar daqui para frente. A gente já tem falado sobre ele, né? Mas eu percebo que pro final dos últimos discursos dele, isso vai ficando ainda mais evidente, mais forte, essa necessidade de nos acordar para a obediência, né? Acordar o povo aqui para que eles fossem obedientes. Então, para isso, ele vai mostrar, agora do versículo 11 até o versículo 26, as maldições do Monte Ebal. Então ele vai dizer que no Monte Gerizim, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, eles iriam abençoar. E no Monte Ebal, a tribo de Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali iriam amaldiçoar, e os levitas, eles iriam testificar essas coisas.
E o texto vai nos mostrar do 15, a gente está lendo do 11 ao 26, mas do 15 ao 26, uma lista de situações que quem praticar essas coisas será maldito. Eu vou ler o primeiro inteiro, o versículo 15 inteiro, só para a gente entender, depois eu vou citando só os itens, né? Por quê? Essa estrutura aqui dessa frase é muito parecida com os outros. Então, só para a gente entender o que eles querem dizer. Começa assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice e puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Então, essa estrutura aqui, maldito, né, começa por maldito, e termina com todo o povo dirá amém. E no meio vai dar o pecado do qual essa pessoa se tornará maldita. Então, o primeiro é o homem que fizer imagem, escultura ou fundição, abominável ao Senhor. O segundo é aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Aquele que mudar os marcos e divisas do seu próximo. Isso aqui a gente já falou, né? Tem uma lei sobre isso, que as terras seriam divididas, né? Então você não poderia mudar a cerca, vamos dizer assim, né? Não pode mudar o tamanho da cerca. Não, se o terreno é de 3 por 3, eu não posso pegar um pouquinho mais do meu vizinho. Tem que manter como é, e ponto final. E depois vai dizer aquele que fizer o cego errar o caminho. Também é lei isso, não pode fazer isso. Se você, de alguma forma, enganá-lo, ludibriar uma pessoa deficiente. É aquele que perverter o direito do estrangeiro, órfão e viúva. Aquele que tiver relações sexuais com a madrasta. Aquele que tiver relações sexuais com um animal. Aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã. Aquele que tiver relações sexuais com a sua sogra. Aquele que matar o seu próximo às escondidas. Aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E aquele que não confirmar, que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Que na verdade, se a gente for parar para pensar, essa última aqui, ela vai resumir tudo, né? Ou seja, simplesmente se você não cumprir a palavra da lei, você é um maldito. Assim está na lei de Deus. E dessa forma, então, todos aqueles que transgredissem essas leis, e obviamente com esse último versículo, isso abrangeria para todas as outras leis, né? Aqui como se fosse só um resumo, né? Os principais, os mais relevantes, mas aquele que descumpre, ele é maldito. Deuteronômio capítulo 28. Ele vai nos falar, como eu disse, né? Sempre esses dois pontos. E por isso que a gente vai começar a fazer uma leitura um pouco mais extensa. Porque do versículo 1 até o 14, a gente vai ver as bênçãos decorrentes da obediência. Eu vou ler praticamente ele inteiro. E depois do versículo 15 ao 68, a gente vai ter os castigos decorrentes da desobediência. É um texto bem extenso. Na verdade, eu gostaria de lê-lo também inteiro, mas se eu fizer, o nosso encontro de hoje vai ficar bem extenso. Hoje nós estamos falando sobre 4 capítulos. E ainda tem bastante coisa para ler nos outros também. Então, na parte dos castigos, eu vou ler apenas alguns trechos, né? Alguns versículos eu vou ler e outros eu só vou citar um resumo do que está escrito, para a gente não ser também tão extenso assim. Bom, como eu disse, no versículo 1 ao 14, a gente vai ter as bênçãos decorrentes da obediência. Obediência, isso gera bênçãos. Eu vou ler a partir do versículo 13. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e das ovelhas. Ou seja, a pessoa que for obediente, a primeira coisa, ela vai ser bendita, vai ser abençoada, onde ela estiver, cidade ou campo, não importa. E todos os frutos, né, tanto do ventre como da terra, como dos animais, também será bendito. Bendito será o cesto de cereais, e bendito será a amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Ou seja, eles estão lembrando, né, como eu sempre gosto de lembrar, essa lei e a palavra ela é específica para Israel, né, no contexto principalmente da entrada na Terra Prometida. Então, a gente precisa lembrar que o contexto social, econômico, enfim, da época era totalmente diferente. Né? A gente não tinha nações como a gente tem ideia de hoje, né? As leis internacionais como hoje. Basicamente, os povos eles invadiam as outras nações para conquistar. Né? Era muito, as divisões de nações eram muito diferentes de hoje, a estrutura era muito diferente de hoje. Então aqui essa proteção de saber que a minha terra vai ser protegida, isso seria um alívio. Né? Hoje a gente meio que não tem muito esse sentimento em relação à nossa nação como um todo. Mas pensa, se eu tenho um terreno num lugar que eu não vou com frequência,
Isso, a mesma coisa que a gente faz é querer botar um muro, né? É querer cercar aquele lugar ali, para dizer que tem alguém e tal. Isso aqui seria, vamos dizer assim, mais ou menos isso, né? É você ter a confiança de que seu patrimônio está guardado por Deus, ninguém iria invadir. Versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e que em tudo o que coloquem a mão, ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Ou seja, tudo que ele fizer, tudo que o obediente fizer, será abençoado. O Senhor constituirá para si em povo santo, como prometeu por juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos, ou seja, povo de Deus, se for obediente. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Isso aqui a gente vai ver em Josué, no início de Josué, a gente vai ver essa questão do medo das outras nações por saber que Israel tinha um Deus. A gente vai ver isso muito, muito claro. O Senhor lhes dará abundância de bens, do fruto do seu ventre, do fruto dos animais, do fruto do seu solo, da terra que o Senhor prometeu a dar sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os meus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Então, interessante que a gente, já pelo menos eu digo por mim, essa história de você não foi chamado para ser cauda por cabeça, isso aqui é uma bênção para quem é obediente, não é para qualquer um. Na verdade, é para quem realmente obedece às leis de Deus, aquele que é fiel ao Senhor, e ele também se torna, então, um abençoador dessa pessoa. Como eu já falei, quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ver com mais calma, né, o que se aplica integralmente ao nosso contexto atual. Mas a ideia tem que ficar fixada na nossa mente, que as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, ele vem para aqueles que são obedientes ao Senhor. A obediência gera bênção, e a desobediência gera maldição. A gente vai ver isso agora a partir do versículo 15 até o 68. Como eu disse, não vou ler tudo, para a gente não ficar também extenso, mas alguns trechos eu vou ler que são importantíssimos a gente refletir sobre eles. Bom, do versículo 16 ao 29, eu vou ler por quê. Ele é exatamente as bênçãos, né? Basicamente, pelo menos 90% aqui, vamos dizer assim, é a bênção que nós lemos, só que agora de forma como uma maldição, é o oposto. Isso aqui é para os desobedientes, os que não cumprem todos os mandamentos do Senhor. Diz assim, versículo 16: Malditos serão vocês na cidade, e malditos serão no campo. Maldito será o cesto de cereais, e maldito será a amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra. Malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição e a confusão e ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma na terra em que vão entrar, e da qual tomarão posse. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas. E isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a sua terra o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês sairão contra eles por um caminho, mas voltarão fugindo por 7 caminhos, e serão objeto de espanto por todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de comida a todas as aves do céu, os animais selvagens, e não haverá quem os espante. O Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, e disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Vocês andarão às apalpadelas ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarão nos seus caminhos. Serão sempre oprimidos e roubados durante todos os seus dias, e não haverá ninguém que os salve. Não tem muito o que falar, né?
Basicamente ele está dizendo praticamente tudo o oposto do que ele falou de bênção. E se parasse aqui, já seria terrível, que a gente leu, né? Só isso que já seria bem terrível. Mas do 30 em diante, ele vai continuar mostrando algumas outras áreas que são amaldiçoadas. É meio que como se fosse um resumo, depois ele vai explicar um pouquinho mais, né? Explicou bastante aqui, mas depois ele vai explicar um pouquinho mais. Do 30 ao 31 vai falar sobre casamento e gado, as maldições. 32 ao 35 mostra sobre os filhos, plantações, que fala sobre doenças, um pouco mais sobre doenças. 36 ao 37 diz que serão humilhados em outras nações. 38 ao 44 fala de gafanhotos e vermes, né, nas plantações. 45 ao 48, esse eu vou ler. Todas essas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, o seu Deus, para guardarem os seus mandamentos, e os estatutos que ele lhes ordenou. Serão no meio de vocês por sinal e por maravilha, bem como entre os seus descendentes, para sempre. Vocês não serviram o Senhor seu Deus com alegria e com bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. E por isso, com fome e sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro até que os tenha destruído. Então a gente vê o nível de estresse e problema que virá sobre os desobedientes. A gente está falando isso aqui sobre Israel, mas quando a gente acabar esse capítulo, que eu particularmente eu acho muito forte, né? A leitura dele inteira, na verdade, eu estou lendo alguns trechos, né? Estou lendo os que eu acho mais forte de todos aqui. Estou citando os que mais me chamaram a atenção quando eu li, para chocar mesmo, né? Como eu já tenho falado isso, né? Eu às vezes eu faço resumos, né, do que a gente está estudando, mas tem coisa que eu preciso ler realmente como está, porque se for fazer um resumo disso aqui, eu não vou trazer o mesmo nível de profundidade que o texto nos traz. Mas alguns textos não dá para ler tudo, né? Mas algumas coisas eu leio e outras coisas eu só comento. Mas aqui eu realmente preciso ler, porque precisa chocar o nosso coração. O nível de problema que é a desobediência, né? A profundidade de problema que é a desobediência. Eu preciso falar um negócio, mas eu tenho que terminar, pelo menos essa parte de leitura, porque os próximos versículos de todos foram os que eu achei particularmente mais fortes. Todos que eu li, né? Do versículo 54 ao 57. Olha, escute com calma o que está escrito. Está falando aqui sobre um homem e uma mulher em uma situação de uma fome extrema, uma situação de guerra extrema, uma situação de problemas extremos, né? E olha o ponto que essa pessoa vai chegar. Preste atenção no que eu vou ler agora, porque, sinceramente, de todas essas maldições, é o que mais me chocou quando eu li. Versículo 54. O mais sensível dos homens e o mais delicado no meio de vocês será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher que ama e para com os outros filhos que ainda restarem, de modo que não dará nenhum deles a carne de seus filhos que ele comer, porque nada lhe restou na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês em todas as suas cidades. A mais sensível das mulheres e a mais delicada de vocês, que de tão sensível e delicada não tentaria pôr a planta do pé sobre o chão, será mesquinha para com o marido que ama, e para com o filho, e para com a sua filha. Será mesquinha, não repartindo com eles a placenta que lhe saiu do ventre e os filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os inimigos apertarão vocês nas suas cidades. Assim, essas duas cenas aqui, né, eu leio tentando imaginar, né, cenas, tentar me colocar naquele cenário ali, e sinceramente esse aqui eu achei muito forte, né? Ou seja, um nível tão extremo de pobreza, de fome, enfim, de problema, que os pais comeriam seus filhos, né? E com um nível tão profundo de desespero que eles nem repartiriam, né? Assim, já é impensável, né? Já é impensável uma pessoa comer seu próprio filho, né? E a mãe comer o próprio bebê que nasce com a placenta para saciar sua fome. Já é para mim impensável isso, né? E ainda nem repartiriam. Na verdade, eu nem consigo nem passar pelo primeiro pensamento, né? De comer uma pessoa, de forma geral, já é uma ideia, para mim particularmente, muito profunda, né? E muito mais um filho, né? E isso aqui é Deus mostrando que vocês podem chegar nesse ponto de tanta perseguição, de tanto problema,
que a sua opção de comer seria os seus próprios filhos. É assim, só imaginar isso para mim já é sinceramente terrível. Terrível, terrível, terrível. Né? Assim, de tudo que ele fala aqui, esse capítulo extenso, são quase 70 versículos, 68 versículos. 68 versículos para trazer as maldições. E você imaginar uma cena como essa, né? Você tem que comer o seu filho para saciar a sua fome. Isso no mínimo deveria causar espanto, para que o povo tivesse pânico, terror, né, em pecar contra o Senhor. E que peço a Deus que esse terror caia sobre nós, que a gente não peque contra o Senhor. Não digo que esse tipo de maldição vai chegar até nós, mas se Deus fizesse isso com a gente, eu digo que seria algo terrível. Então, só imaginar a possibilidade da minha punição, né, pelos meus pecados, eu chegar num ponto de a única forma de eu saciar a minha fome é comer um ente querido, um filho, um amigo, minha carne humana. Isso, para mim particularmente, me causa certo pânico imaginar isso. Então, que nós não chegamos aos extremos, porque Deus ele permitiu a maldição, para que a gente voltasse para Ele. Porque em meio a toda essa palavra de dor, palavra terrível, ainda existe um Deus misericordioso acima de tudo isso. No versículo 58 e 63, vai dizer que as pragas do Egito e as pragas que não estão no livro da lei, elas cairiam sobre Israel. Das estrelas do céu, como foi prometido lá para Abraão, eles seriam reduzidos a poucos, porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor, e eles seriam então espalhados. Terrível a gente imaginar isso aqui, né? Na verdade, quando eu li, agora que eu li novamente, sinceramente ainda mexe comigo imaginar uma situação como essa chegar nesse extremo. Então que a gente realmente não ouse a pecar contra o Senhor, para que Ele não precise nos punir e chegarmos a um ponto tão extremo de humilhação, uma situação tão extrema de degradação humana, que seja necessário a gente fazer como está ali descrito. Vamos seguir o caminho da obediência, que é isso aqui que o texto, que esse final de Deuteronômio quer nos falar o tempo todo. Tem dois caminhos. Um caminho é esse que a gente leu agora. O outro caminho é o que a gente leu anteriormente sobre as bênçãos de Deus. Escolhe, por favor, obedecer ao Senhor, para que não aconteça coisas piores com as nossas vidas. Assim Israel deveria pensar. E assim nós precisamos pensar. Porque, ainda que nessa terra aqui a gente não venha padecer, o fato de a gente não crer em Cristo, não ser fiel às suas palavras, nós não entraremos no reino dos céus. E vamos vivenciar uma realidade terrível de sofrimento. Eu quando leio esse texto, é como para mim, assim, é um pensamento pessoal, um desabafo pessoal. É como se fosse quase que um apocalipse aqui, né? Isso que a gente vê aqui, esse capítulo aqui, 28, né? Tantas coisas ruins acontecendo. Mas vamos seguir. Vamos agora para o quarto discurso de Moisés. Ele vai estar no capítulo 29 e capítulo 30. Vamos falar agora então sobre Deuteronômio capítulo 29. O título seria: Deus faz uma nova aliança com o povo. A aliança foi feita na terra de Moabe, além do que foi feita em Horebe. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez no Egito. Deus lembrando eles, através de Moisés. Como foram conduzidos no deserto, as vitórias contra os povos que atacaram, a gente viu os povos aqui, os reis foram destruídos porque tentaram atacar Israel. Então todos eles seriam então chamados para ser testemunhas da aliança de Deus. Eu vou ler versículo 16 ao 21. Diz assim: Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses das terras, os deuses destas nações,
que não haja entre vocês raiz que produza ervas venenosa e amarga. Ninguém que ouvindo a palavra dessa maldição se abençoe no último dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-los, pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão contra tal homem, e toda a maldição escrita no livro desta lei cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então, terrível, né? A gente imaginar a pessoa que ainda insistir na transgressão receberia sobre ela todas as pragas, todas as maldições. Vamos ler agora versículo 22 ao versículo 28. Diz assim: então, a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas verão as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor Deus, o Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor arrancou de sua terra e os lançou para fora da terra, como hoje se vê. Então é isso que vai ser o resultado daquele que desobedece. É terrível, né? Eu só preciso ler. Eu não tenho muito nem o que falar desses textos aqui, porque eles são tão claros, são tão nítidos para a gente poder entender o quanto Deus não quer o seu povo desobediente, que o seu povo não venha descumprir os mandamentos e as leis. Porque lembra, né, nós já falamos sobre isso, os povos que habitavam na Terra Prometida eram povos que pecavam demais, né, ao ponto deles jogarem seus filhos no fogo. Esse era o nível de povo que tinha ali, oferecendo a outros deuses. A gente já falou sobre isso. E não faria sentido nenhum Israel entrar naquele lugar ali, sendo que Deus que estava conduzindo eles, e eles viverem como aquelas nações. Eles fazerem conforme aquelas nações faziam, ou quem sabe até pior. Então não faz sentido nenhum, né? Deus fez todo um trabalho de prometer uma bênção para Abraão e tal, Isaac, Jacó, né, José, tirar o povo do Egito e tal, não sei o quê, levar para a Terra Prometida para eles fazerem as mesmas coisas. Então não faz muito sentido isso. E finalmente, Deuteronômio capítulo 30. Que aqui a gente vai ver a misericórdia de Deus. Do versículo 1 até o versículo 14. Vai falar sobre promessas de misericórdia. Eu vou ler primeiramente do 1 ao 4. Diz assim: quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações por onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desaterros estejam nos lugares mais distantes da terra, que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. Então, eles seriam perseguidos, espalhados, mas se clamasse ao Senhor, se arrependesse de verdade e estivesse disposto a obedecer ao Senhor, Deus traria todo mundo de volta. A promessa
Tem 3 promessas aqui. Se for obediente, você vai ser abençoado. Se você for desobediente, você vai ser amaldiçoado. Mas mesmo desobediente, se você se arrepender, tem chance de Deus revogar tudo isso. Porque Deus, a intenção de Deus não é que a gente pereça. Ele permite para que a gente desperte, para que a gente acorde. Mas não é a intenção primeira de Deus. Ele não faz isso por simples e pura maldade. Então, se eles, distantes da terra deles, ainda assim clamassem ao Senhor, 2 coisas aconteceriam. Eles voltariam para a terra. E Deus aqui, nesse texto aqui, ele vai falar sobre a bênção da fertilidade. Aquilo que a gente falou lá na bênção inicial, né? Basicamente, ele vai repetir essa bênção aqui. Versículo 9 e versículo 10 diz assim: O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que vocês fizerem, do fruto do seu ventre, do fruto dos seus animais, do fruto da terra, e os abençoará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer o bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. A gente precisa entender que algumas situações difíceis que nós passamos têm a origem do nosso pecado. Nem sempre é só punição. Muitas das vezes também a gente está colhendo aquilo que a gente está plantando. Mas Deus permite. Você quer ir, vai. Você quer pecar? Então vai. Segue a tua vida. Você não quer estar na minha presença? Seja feliz em outro lugar. Sendo que isso é impossível, ser feliz fora de Deus. E a gente encerra então falando sobre a vida e a morte. Versículo 15 até o versículo 20. Que eu vou ler também. E assim a gente já encerra. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que ame o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. Só vou repetir aqui. Versículo 16. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno. Qual é? Que ame o Senhor, seu Deus. Ande nos seus caminhos. Guarde seus estatutos, os seus mandamentos, estatutos e juízos. São 3 coisas só. Amar a Deus, andar no caminho e guardar mandamentos, estatutos e juízo. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar, e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra no qual, passando o Jordão, vocês vão entrar, para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhos contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, e vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. Por isso, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto aqui também eu acho muito interessante. Moisés falando, escolhe, tem 2 caminhos, que é o que a gente tem falado muito aqui, nesses últimos capítulos. Esses são 2 caminhos. O caminho da bênção, para o obediente, o que ama o Senhor, o que anda no seu caminho, o que guarda os seus estatutos, mandamentos e juízos, e toda sorte de maldição para aquele que não dá atenção para Deus, não ama o Senhor, não guarda os seus mandamentos, que não anda com Ele. E percebe como a gente precisa fazer essa escolha? A gente precisa realmente repensar isso. Nós temos essa escolha diante de nós. Nós precisamos entender que com Deus vai ter dificuldade. Isso não, uma coisa não tira a outra. Mas teremos a bênção dele sobre nossas vidas. E o versículo que mais me chamou a atenção, não é nesse trecho que a gente leu aqui agora, mas é lá atrás, lá no final do versículo 9, diz assim: porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer o bem, como se alegrou nos pais de vocês. Ou seja, Deus vai se alegrar. Deus se alegra daquele que é obediente. Quer alegrar o coração de Deus? Seja obediente a Ele. Não tem louvor, não tem adoração que faça isso.
Não tem oração fervorosa que faça isso. O que vai fazer Deus ficar alegre é de fato a nossa obediência. É de fato a gente cumprir os seus mandamentos. É de fato a gente fazer a vontade do Pai o tempo todo. Isso alegra o coração de Deus. Isso deixa Deus feliz. Amém? Então peço que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha uma paz. E que Deus hoje possa, o Espírito Santo possa abrir o seu coração para que essa palavra que foi dita aqui hoje, ela venha entrar na tua alma e que você escolha a vida, que você escolha o caminho da obediência e abandone todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corra para Cristo, não para alcançar algo dele, porque a nossa libertação já foi feita naquela cruz. Corra para ele porque ele te ama. Ame o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças. Dedique-se a Deus quando estivermos aqui nessa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.